Olá, bem-vindos a esse canal, bem-vindos a esse vídeo. Sou Daniela Ferreira, aqui do Nação Perfumada, e o vídeo de hoje não é para falar sobre perfumes, coisa que eu simplesmente amo e adoro também acompanhar muitos outros canais de perfumaria. Mas hoje o vídeo veio aí a partir de uma inspiração de ontem, né, o dia de ontem, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e vendo muitas pessoas falarem das conquistas, falarem de tudo que as mulheres conseguiram galgar até a época de hoje, eu comecei a pensar, meu Deus, quanto nós mulheres sofremos. Mas não quero falar disso como se fosse um sofrimento eterno e que a gente precisasse se vitimizar a vida inteira. Não é isso. Mas, enquanto mulher, a gente passa por situações únicas, né? Os homens também têm as lutas deles, também têm as conquistas, mas nesse momento eu quero falar o porquê, né, que a gente, por ser mulher, tem muitas dores que nós enfrentamos e nós somos muito fortes. Enfim, sumi um pouco do canal e eu vou retornando com esse vídeo porque eu quero contar para vocês, eu quero deixar um registro de toda essa trajetória que foi, e eu me inspirei também em outras mulheres que fizeram o mesmo pelo YouTube. Eu gostava muito de ver vídeos que falavam a respeito da cirurgia, né, da histerectomia, e hoje estou aqui para falar da minha experiência a respeito dessa histerectomia. Bom, tudo começou em 2023, ano passado. Eu descobri que eu estava com o útero cheio de miomas e para mim aquilo foi assustador, pois o médico já deu a sentença, né? Porque eu precisaria retirar. Mas eu precisei fazer algum tratamento hormonal, comecei a tomar anticoncepcional e piorou o meu problema. Eu vi poucas mulheres falando acerca disso, então eu acho que a minha experiência pode coincidir com a de muitas outras mulheres e, de alguma forma, ou confortá-las ou atentar, né, ali a dar aquele insight para que elas procurem tratamento, procurem ajuda. No meu caso, eu sempre tive um ciclo menstrual muito longo, né, de 15 dias, quando vinha menos, vinha 12 dias, e nunca procurei tratamento. Eu sempre fazia as minhas prevenções, mas eu nunca tinha feito antes uma ultrassom transvaginal. A partir do momento que eu fiz, né, deu esse problema. Meu útero estava com quase 2 quilos na época. E, enfim, vamos tomar esse anticoncepcional. E, gente, piorou de vez, né? Piorou de vez porque aquilo que era só 15 dias, eu comecei a menstruar todos os dias do mês. Todos. Enquanto eu estava tomando, eu emendei uma cartela na outra, eu estava perdendo sangue. E aí, de tanto perder sangue, eu já estava com as minhas reservas, né, de ferro já em pras cucuias. Minha ferritina chegou a 11 e isso eu ainda estava ali em meados de setembro, tá? Fiz a cirurgia um pouquinho depois, mas como agora eu estou contando pré-cirurgia, contar, né, mais fielmente como aconteceram todos os fatos. E aí, a partir disso, eu resolvi continuar com o tratamento e tudo, mas ao mesmo tempo estava tomando um ferro numa dosagem muito alta, né? Estava tomando Dexfer, se eu não me engano, 400 miligramas, mas sem extra. Enfim, passei 2 meses tomando tudo isso e depois eu resolvi chutar o balde. Não, eu estou perdendo muito sangue, eu prefiro voltar à época em que eu perdi apenas 15 dias durante o mês, porque agora eu estou perdendo todo santo dia. Foi uma maior besteira que eu fiz, porque foi a partir daí que eu comecei a ter a minha primeira hemorragia. Gente, também foi algo que me deixou impressionada, porque eu perdi tanto sangue que eu quase precisei ir para a cidade vizinha tomar sangue. Quase, porque a minha hemoglobina chegou a 7. Ainda bem que ficou em 7, né? Consegui estabilizar porque eu fui direto para o hospital. Lá eles me deram uma medicação para poder parar tudo. Isso foi mais ou menos em outubro.
Ok. Quando foi em novembro, continuei tendo outras hemorragias. Gente, era de assustar, porque elas ficaram cada vez mais recorrentes. E eu continuei tomando uma medicação. Essa medicação era hormônio puro, mas não estava parando. E o médico não recomendou que eu parasse de usar. Continuei usando. E ainda me indicaram que a injeção trimestral, aquela que é usada como anticoncepcional bem forte, pararia meu sangramento. Então procurei essa injeção e a minha situação não melhorava. O meu médico já tinha me alertado que não era uma questão mais de tratamento com medicamentos. Era uma questão de realmente fazer a cirurgia. E eu não queria aceitar a cirurgia, porque existe ainda uma concepção de que você, mulher sem útero, você é menos mulher. E como eu moro no interior, a gente ainda tem muitos pensamentos limitantes acerca disso, sabe? Então eu não queria tirar o útero. Eu queria ver se eu conseguia, através de garrafadas, através de remédios naturais, chás e uma série de coisas, reverter a situação. Mas o meu quadro não era tão reversível assim. E foi numa época em que eu caí de moto, né? Vocês sabem, quem acompanha o meu canal lembra que eu me acidentei. Eu fiquei quase 2 meses sem andar. E durante esses 2 meses eu fui tentando conciliar com tudo isso, né? Eu comecei a usar fralda geriátrica, gente, para vocês terem uma noção, porque o fluxo era muito intenso. E comecei a associar as hemorragias a alguns alimentos, eu fui deixando de comer, fui deixando de me alimentar de coisas importantes para o meu organismo, e eu estava muito fraca, muito, muito fraca. Foi uma época em que eu comecei a ficar mais em casa por conta da licença médica aí, né, a respeito do meu acidente. Ficava mais tempo deitada, então eu perdi tônus muscular, eu perdi muito peso, eu estava fraca, como vocês sabem, e essa fraqueza do corpo abriu espaço para uma fraqueza emocional também. Eu comecei a não ter mais tanto gosto pela vida, pelos meus perfumes. Eu tenho um carinho enorme pelos meus perfumes, né? Meu canal é sobre isso, sobre perfumaria. E eu não queria mais usá-los. Eu não queria mais ver os vídeos das minhas colegas, porque não que eu não quisesse o sucesso delas, não é isso, é porque eu queria comprar. E a partir do momento que eu estava me desconectando com esse mundo da perfumaria, eu também fui me desconectando dos canais que eu amava assistir. E eu ainda amo, é porque eu ainda estou tentando ainda me organizar para assistir todos os vídeos das pessoas que eu acompanho e que eu simplesmente admiro muito. Mas voltando a falar ainda acerca disso, né? Meu médico, meu ginecologista que já acompanha desde que eu era adolescente, ele sugeriu que eu tentasse pelo SUS a cirurgia. Eu tenho direito a plano, né? Eu sou concursada aqui na minha cidade, mas eu me desliguei do plano há um tempo atrás e foi um dos maiores arrependimentos que eu tive na minha vida. Mas voltando aqui a falar a respeito dessa saga. Então, foi a partir daí que eu comecei a batalhar por uma vaga nessas cirurgias eletivas pelo SUS. Aqui na minha cidade, essas cirurgias voltaram a acontecer, a gente ganhou um centro cirúrgico bem equipado e os profissionais eles já estão acostumados a fazer esse tipo de cirurgia, né? O meu profissional, né, o médico que me acompanha, ele é o mesmo que opera. Então ele recomendou que eu fizesse essa busca e eu fiz. Porém, nós sabemos que ainda, não só no interior, mas também em grandes cidades, se você tem contatos, se você tem pessoas em posições de certa influência, você consegue com muito mais facilidade. E nisso eu tenho que agradecer muito a Deus, muito. Até me emociono porque realmente você percebe que tem coisas que não são os homens que fazem. É só Deus. Eu tenho muitos amigos que também fizeram, né, coro para que tudo isso acontecesse, né? Então eu tinha amigos que iam falar com o secretário de saúde, eu tinha amigos que iam falar com o diretor do hospital. O diretor do hospital, inclusive, é meu ex-aluno. Então, de certa forma, além de eu ter uma gratidão enorme por ele,
né? Eu tenho um carinho muito forte por ele já ter passado pelas minhas mãos enquanto aluno. E, enfim, depois desse tempo com essa depressão, acredito que eu estava com depressão, eu também peguei ansiedade. Peguei ansiedade como se fosse algo como se fosse um táxi, né? Mas não é isso. É porque eu também percebia que meu coração batia com muita celeridade em momentos que eu achava que eu ia ter hemorragia de novo. Gente, eu não dormia mais direito. Eu já não me alimentava direito. Eu estava num estágio em que tinha momentos que eu achava que eu ia morrer de tanto colocar sangue pra fora. Desculpa estar falando assim, mas era o pensamento que a gente tem. E é tão complicado tudo isso, porque assim, se eu perdesse mais sangue, eu não poderia fazer a cirurgia. Mas eu precisava fazer a cirurgia logo para não perder mais. Então era um ciclo vicioso que a gente não sabe como resolver. E eu precisava aumentar os níveis de ferro do meu sangue para poder ser operada. Então eu já passei, tinha dias, aliás, tinha semanas que eu ia quase todos os dias pro hospital aqui, levava agulhadas, eu já não estava mais aguentando tudo isso. Eu costumava até brincar e dizer que eu já conhecia os plantões de todos os enfermeiros e médicos da escola, quer dizer, da escola, do hospital, porque as visitas eram muito frequentes. E que bom que eu fui cuidada por muitos profissionais capacitados, profissionais que sabiam do que estavam fazendo, mas principalmente profissionais humanizados. Enfim, chegou o dia da cirurgia e eu vou contar melhor um pouco em outro vídeo para vocês saberem, né, em mais detalhes. O vídeo aqui já está um pouco longo, mas foi isso, né, dizer para muitas mulheres que não é só a questão do sofrimento de ter filhos, não é só a questão da gente se desdobrar nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres do dia a dia para poder criar os nossos filhos, da gente continuar querendo se cuidar, da gente cuidar de uma casa, de um marido, enfim. Mas também tem toda uma questão da gente cuidar da nossa saúde. E para a gente poder ter esse trabalho de cuidar, nós precisamos ser cuidadas também, né? E que a gente consiga, depois de tantas conquistas do mundo do trabalho, conquistas em relação a gente ser observada como pessoas guerreiras, pessoas que lutam, mas também que a gente consiga a conquista de ser olhada como alguém que precisa de cuidados, que apesar de sermos fortes, nós também temos nossas fragilidades e por isso precisamos ser protegidas ainda, né? E ver que nós também precisamos de um cuidado a mais com a nossa saúde, tá? Então até o próximo vídeo, né? Beijos, tchau!